Bom dia a todos e a todas. É uma honra estarmos aqui falando sobre tributação em tempos de transição ambiental. O tema meio ambiente, mais do que nunca, é um dos temas mais importantes do nosso momento. E é uma honra a gente dar início a esta mesa no segundo Fórum Futuro da Tributação, falando desse tema tão urgente. Eu quero agradecer profundamente a presença de cada um de vocês, aqueles que nos acompanham aí desde o início, os que estão aqui pela primeira vez. Esse é um espaço plural e reúne vozes de referência para pensar caminhos possíveis entre desenvolvimento econômico, justiça social e sustentabilidade ambiental. Bom, antes de tudo, a gente precisa reconhecer a bondade de Deus, né, que nos permite, em tempos tão difíceis e complexos, estarmos juntos. É um privilégio, professora Denise, Gustavo, deputado Joaquim Passarinho, Cristina, Juan, Edilberto. E aqueles que estão aqui nos ouvindo, estarmos juntos falando sobre a tributação sustentabilidade. Agradeço também ao FIB, ao Corpo Técnico de Apoio e ao Grupo de Pesquisa Tributação 4.0, que acaba trazendo fundamentos e discussões que são aprimoradas ou aperfeiçoadas dentro desses momentos aqui de diálogo. Hoje a gente tem nomes que nos ajudam a refletir sobre tributação em tempos de transição ambiental. E para iniciar, eu vou convidar o Dr. Juan Vázquez Zamora, da OCDE, que vem se dedicando à análise das perspectivas de uma transição verde para a América Latina e para o Caribe, e já possui uma base aí de discussão refletindo sobre a política tributária e correção de externalidades negativas, mobilizando, inclusive, recursos para uma transição justa. Eu vou tentar falar aqui num espanhol aportuguesado. ¿Cuáles son las perspectivas para América Latina y el Caribe para una transición verde y qué motivación económica y social justifica una política ambiental ambiciosa en la región? Bom dia, muito obrigado. Voy a falar en español. Espero que se entienda, voy a hablar despacio. Bueno, primero, muchísimas gracias de nuevo por la invitación a la OCDE para participar en este foro. Ya lo dije ayer, pero toda la agenda de tributación a nivel internacional es una agenda de trabajo fundamental para la OCDE. La agenda de transición verde y una transición verde que sea justa también es un área de trabajo muy fundamental para nuestra organización. Y aquí se cruzan esas dos dimensiones. Queremos hablar sobre transición verde, pero qué papel tiene la tributación, los incentivos fiscales para que efectivamente avancemos hacia un modelo de desarrollo más verde y sobre todo de manera gradual y de manera justa. Ese es el énfasis que estamos poniendo cuando hablamos de esta temática. Yo, en esta primera intervención, quiero hacer, para responder a tu pregunta, una mirada desde América Latina y el Caribe. Es el trabajo que hacemos en la OCDE sobre esta región, fundamentalmente con algunas reflexiones que tenemos en nuestra publicación anual Latin American Economic Outlook, que es la publicación fundamental de la OCDE sobre la región. Por supuesto, muchos mensajes son relevantes y aplicables al contexto de Brasil, pero va más allá, es una reflexión a nivel de toda la región. Y creemos que es muy importante destacar por qué la transición verde, la transición ambiental, es una oportunidad para América Latina y el Caribe. Evidentemente hay costes, hay debilidades, pero fundamentalmente creemos que es una oportunidad. Y hay cuatro elementos que me gustaría destacar. El primero es el gran capital natural de la región. Eso es, creo, evidente para todos, más desde una perspectiva brasileña y con la Amazonía es evidente el capital natural. Por traducirlo a datos, la mitad de la biodiversidad mundial está en América Latina y el Caribe. Es un dato que habla por sí solo. Pero no solo vinculado a la Amazonía, también si vamos a subregiones dentro de América Latina y Caribe, por ejemplo las islas caribeñas, allí encontramos el 10% de los arrecifes de corales que hay en el mundo y el 25 y 15% de las especies marinas y vinculadas a arrecifes de corales. Son solo algunos datos, podría utilizar otros.
pero la idea es, hay un capital natural que no solo debemos proteger, ese es un objetivo de políticas muy fundamental, pero también aprovechar para desarrollar nuevos sectores vinculados a turismo sostenible y también sectores de mayor componente, de mayor valor agregado. Toda la investigación vinculada a la medicina que puede salir de la biodiversidad, todo lo vinculado con la economía azul. En fin, creemos que hay un capital natural que es un valor económico para potenciar. Ese es el primer argumento. El segundo tiene que ver con el papel estratégico que juega América Latina y el Caribe para proveer minerales críticos y materias primas críticas para esta transición verde. Creo que son, voy a mirar el dato para no decirlo con imprecisión, pero el 61% de las reservas mundiales de litio están en la región. Saben que hay el triángulo del litio en la región, pero también reservas de cobre, 39% del total mundial, y prácticamente un tercio mundial de las reservas de plata y de níquel. Es decir, minerales críticos fundamentales para la elaboración de baterías, de paneles solares, etcétera, que son fundamentales para que la transición verde avance a nivel global. Pero la idea no es solo exportar materias primas y minerales críticos, evidentemente, es también participar en otros segmentos de la cadena de valor. Ahí el potencial de la región para ser proveedora de energía verde, hidrógeno verde, por ejemplo, puede ser una palanca también para atraer industria en torno a los polos donde se está generando esa energía verde. No se trata solo de poder producir la energía renovable, sino de atraer inversión en ese entorno para que se desarrolle la industria que se provea de esa energía verde. Así que hay un segundo punto que tiene que ver con el papel que juega a nivel mundial la región en esa transición. El tercero tiene que ver con la capacidad de generación de empleos de calidad que tiene la transición verde. Hemos hecho unas estimaciones, un análisis focalizándonos en sectores verdes con potencial en la región de América Latina y Caribe, y vemos que hay un potencial de creación de empleo neto del 10% en sectores verdes. Estamos hablando de empleos formales, por lo tanto empleos de calidad. Evidentemente esto tiene unos costos en términos de inversión. Para crear 10% de empleos netos necesitamos aumentar 3 puntos porcentuales la inversión en estos sectores. Y por lo tanto, si debemos aumentar la inversión, debemos tener fuentes para alimentar esa inversión. Pueden ser generando condiciones para atraerla desde fuera o movilizando más recursos domésticos en la forma que sea. Y ahí es donde la tributación, los incentivos fiscales juegan un papel muy importante. Y un cuarto tema que quería destacar, muy importante y en el que destaca la región de América Latina y el Caribe, es la percepción de la ciudadanía respecto a las políticas ambientales y hacia la transición verde, ¿no? El dato es que un 70% de los ciudadanos de esta región considera que el cambio climático es una amenaza grave y más de un 50% de la población apoya políticas de agenda verde, incluso si estas suponen algunos sacrificios. Cuando se les hace la pregunta de usted apoya las políticas verdes, pero las apoya incluso si esto tiene durante algún tiempo un impacto sobre su empleo, sobre el crecimiento, y hasta un 50% dicen sí. Si lo comparamos con otras regiones del mundo, el dato es mucho más elevado. Bueno, podemos creer más o menos este dato, pero la comparativa con otras regiones es muy llamativa, lo que hace pensar que en América Latina y Caribe tenemos una población más predispuesta, más concienciada con las cuestiones ambientales o más consciente del potencial que tiene la transición verde para promover el desarrollo en la región. Y si pensamos en una región todavía relativamente joven, con un contrato social relativamente debilitado, la apuesta por esta transición ambiental puede ser una forma de cohesionar y de involucrar a los más jóvenes en la participación política y en el diseño de políticas públicas. Así que, bueno, esta primera respuesta quería poner este contexto general de por qué, desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, tiene sentido apostar por la transición verde
en América Latina y el Caribe, y cuando ya hablamos de herramientas para llevarla a cabo, tributación, incentivos, etcétera, tenemos ese fondo, ese trasfondo, ese sustento de que hay una justificación desde diferentes ángulos de por qué avanzar en esa dirección. Muito obrigada, Juan. E já dentro desse contexto, eu vou passar para o deputado Joaquim Passarinho para cooperar com um pouco dessa discussão, inclusive porque a presença do deputado Joaquim Passarinho, para além da relevância da persona pública que ele também é representante do Estado do Pará, que é um estado essencial para a transição energética brasileira e carrega imensos desafios ambientais. Ele é um parlamentar muito experiente, esteve à frente de discussões sobre energia no Brasil, e hoje, para além dessas discussões sobre energia, ele também preside a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Então, ele une isso que o Juan fala sobre transição energética, pensar desafios da sustentabilidade, pensar na questão da empregabilidade, empreendedorismo, e ainda atuou, né, efetivamente como um dos relatores da reforma tributária. Então, participou de todos esses temas na construção normativa. A sua visão legislativa nos ajuda a pensar quais são as prioridades que o Congresso Nacional deve assumir para que a tributação ambiental, ou a tributação e esse contexto, né, de preservação do meio ambiente, seja um instrumento capaz de conciliar sustentabilidade, emprego e renda. Deputado Passarinho. Bom dia a todos. Desafio para nós, falamos aqui, até porque eu sou arquiteto de formação, e aqui falar em meio de tributarista, de economista, é mais difícil. Mas dizer um pouco da nossa realidade. Como a Radassa falou, eu sou deputado do Pará. Vamos ter uma COP30 agora no Pará. Então, o foco do mundo está virado para a Amazônia e, basicamente, para o Pará. Mas nós precisamos, antes, falar de algumas coisas. A Amazônia tem hoje cerca de 28 milhões de habitantes. E não adianta nós falarmos de Amazônia sem pensar nesses 28 milhões de cidadãos que vivem na Amazônia. E nós precisamos falar, já que estamos falando de transição energética, nós estamos falando de uma transformação. Essa transformação ela tem que ter como referência como essas 28 milhões de pessoas, habitantes, vão se manter na Amazônia com qualidade de vida. Para você ter ideia, enquanto nós discutimos o 5G no Brasil, na Amazônia ainda se sobe na árvore para tentar achar um G, para poder pedir uma ambulância, para poder chegar numa sala de aula. Como é que eu vou dizer para um cidadão que está com a sua família passando fome que ele não pode cortar a árvore? Então, nós precisamos pensar na Amazônia, não simplesmente na área tributária repressiva, e sim como nós podemos usar, e usando um pouco da fala da palestra anterior, acho que do Centro da Indústria de São Paulo, né, como naquele fundo de desenvolvimento nós vamos poder fazer com que a Amazônia possa se desenvolver, porque hoje os nossos mecanismos não existem. Para vocês terem uma ideia, o Pará em si paga talvez a maior conta de energia do Brasil. Nós pagamos a energia mais cara do Brasil. Como é que eu vou atrair indústria para o Pará? Para a Amazônia, se nós pagamos energias, apesar de ser talvez o maior produtor nacional de energia, exportador de energia para os outros estados, através de 2 hidrelétricas. Como é que eu pago a energia? Como é que eu explico para o meu cidadão que eu pago a energia mais cara do Brasil? Com impostos e com uma política energética errada, anacrônica, que nós temos ainda, em que a distribuição de energia no meu estado é paga pelo povo do Pará. E eu tenho, enquanto em São Paulo eu ando 20, 30 quilômetros, eu acho que uma cidade de 100 mil habitantes, com 10 empresas, que vão ratear essa distribuição. No Pará, eu ando 100 quilômetros para chegar numa comunidade de 100 pessoas que pagam tarifa social. Então, o custo da energia, que é um dos fatores para atração de empresas, como é que eu vou fazer se eu não tenho uma política diferenciada para diminuir essa desigualdade? Então, nós precisamos entender que nós precisamos ter qualidade de vida. O que nós precisamos nessa COP, e através de toda essa atenção para a Amazônia, é que as pessoas possam ouvir quem mora na Amazônia. Porque o que a gente escuta muito é tese de quem não mora na Amazônia, que não vive na Amazônia, querer discutir o que nós queremos na Amazônia. Nós precisamos preservar a Amazônia, sim. Nós queremos preservar a Amazônia, sim. Agora, a gente vem para esses fóruns para tentar entender o que nós podemos fazer enquanto legislação. Nós temos na Amazônia uma
uma legislação ambiental diferente, o inverso do Brasil. O Brasil tem 20/80, significa preservação de 20% do seu território e produção em 80%. Na Amazônia se inverte. Né? Você pode produzir em 20% e tem que preservar 80%. No meu estado do Pará, 1/3 do meu território já é antropizado, já é modificado. E eu tenho a mesma legislação para a área antropizada e para a floresta nativa. O que significa isso? Essa lei, que em tese ela é uma de proteção da Amazônia, ela está se revertendo em ataque à floresta. Porque se eu preciso comprar uma terra para produzir, a terra na Amazônia é mais barata que nos outros lugares, se eu comprar uma terra antropizada, o empresário terá que investir em reflorestar 80% para poder produzir em 20%. Se eu comprar uma área de floresta, eu posso devastar 20% e vender essa madeira, ganhar dinheiro e produzir nos 20%. Então, para ter ideia, aquilo que é uma lei, em tese, que foi elaborada para proteger a Amazônia, hoje, na minha opinião, ela está atacando a floresta da Amazônia. Nós não podemos ter a mesma legislação para a área de floresta preservada para uma área já antropizada. Nós teríamos que ter uma legislação diferente para poder incentivar a produção em áreas que já foram modificadas. Isso não existe. E se a gente fala isso no Brasil, sobre mudar a lei ambiental de 80/20, é um caos. É um caos. Então, a nossa preocupação, e aí nós estávamos vendo o nosso representante da OCDE falando, é realmente como manter essa floresta em pé, levando geração de emprego e renda para essas 28 milhões de pessoas que ali moram. Como é que eu dou qualidade de vida, de educação, de saúde, de trabalho para essas pessoas, de locomoção para essas pessoas? Nós não conseguimos asfaltar a estrada que liga o Brasil ao Peru, que já está aberta, que já está funcionando, mas nós não temos licença ambiental para asfaltá-la. Nós não temos licença ambiental para fazer a ferrogrão, que ligaria toda a exportação da produção do Centro-Oeste através do porto de Miritituba, saindo de balsa, de barcaça até Belém. Sabe por que nós não temos? Porque não tem licença ambiental. E nós estamos jogando 3.000 caminhões dia na 163, poluindo, ao invés de fazer a ferrogrão. E estamos travando a ferrogrão por um problema ambiental. Imagina a contradição. Há 5 anos não temos licença para ferrogrão, porque passa em um pedaço de uma área e ela tem todo o seu trajeto ao lado da BR. Então, é uma contradição. Outra contradição na nossa região, se o tempo terminar, você pode me chamar a atenção. A exploração da área equatorial, né, de petróleo. A Guiana, ali ao lado, ano passado, foi o maior PIB per capita do mundo, por causa do petróleo. E a Petrobras quer perfurar e o governo não deixa. Se não, nós estamos, só para quem não sabe a ideia, a perfuração que a Petrobras quer fazer está a 200 quilômetros da primeira margem próxima e a 500 quilômetros da margem do Rio Amazonas. As correntes marinhas são ao inverso, são do Brasil para a Guiana. O Rio Amazonas é o rio com o maior volume de água do mundo, ou seja, não é o oceano que invade o rio, é o rio que invade o oceano. Então, a probabilidade de algum vazamento ali atingir o foz do Rio Amazonas é quase zero. É quase zero. É muito mais fácil atingir as praias do rio, um vazamento ali, do que atingir na foz da Amazônia. E a Petrobras deu agora uma licença precária e o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra para que tire a licença para a produção. Então, eu quero dizer com isso, é muito difícil investir na Amazônia. É muito difícil se gerar emprego e renda de qualidade na Amazônia, porque nossa legislação toda trava qualquer tipo de perspectiva. Nós somos, apesar de 28 milhões de brasileiros, nossas distâncias são diversas. Eu, para chegar no Marajó, eu tenho que ir para Macapá, tenho que ir para outro estado. Imagine como é a nossa logística. A nossa logística. As pessoas, para chegar no hospital, levam, às vezes, um dia de viagem de barco. Como é que eu vou dizer para essas pessoas que eles não podem produzir? E vou dar um exemplo bem prático do que eu acho que a gente pode espelhar o que é a Amazônia, o que a gente poderia fazer para a Amazônia. Há cerca de 15, 20 anos atrás, estavam se acabando os açaizeiros no entorno de Belém, porque o palmito do açaí era mais valioso. Leis, tudo que você pensar de repressão foi feita para que não se cortasse os açaizeiros.
Proibiram, inclusive, a comercialização do palmito. Todo saía clandestino. Quando o fruto começou a valer mais do que o palmito, ninguém corta mais açaí para tirar palmito, porque vale mais a pena deixar a árvore em pé. O que é que eu digo com isso? Se nós não tivermos uma legislação de que a árvore em pé tenha valor, nós não vamos acabar com a devastação na Amazônia. Preservar tem um custo. Imagina o que é um produtor rural produzir na Amazônia, preservando 80%. E se houver um incêndio, mesmo que venha de maneira de outras, vamos supor, de uma estrada, de outra localidade, chegar à fazenda dele, ele paga o dano ambiental, mesmo sem ter sido o causador daquele problema. Quanto custa preservar 80% de uma área? Então, nós precisamos ter políticas diferenciadas para a Amazônia, se é realmente o que a gente quer a Amazônia preservada. E não apenas uma política de cima para baixo, impondo restrições, porque as pessoas, hoje, através de um negocinho desse, sabem o que acontece, sabem que é a qualidade de vida e vão querer sempre ter qualidade de vida. Então, talvez o nosso grande desafio é preservar a Amazônia, né, fazendo com que a gente possa evitar aquilo que devasta a Amazônia. Só uma frase final, pessoal. O que polui a Amazônia é a miséria e a pobreza. Muito obrigada, deputado Joaquim Passarinho. E aí, com essa frase e com o foco de preservar tem custo, a árvore em pé precisa valer mais do que a comercialização da madeira e pensar nas vidas, na qualidade de vida. Eu convido, com muito carinho, Cristina McDowell, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, representando aí, inclusive, uma visão de fomento. E, sob a sua liderança, o BID tem colocado a dimensão climática no centro da gestão fiscal, inclusive na região da Amazônia, destacando a necessidade de reformar e pensar subsídios a combustíveis fósseis, pensar e estimular investimentos verdes, pensar esse custo da preservação. No Brasil, a gente tem diversas ações do BID, como o Profisco 1, 2 e 3, que já integra a agenda climática de forma pioneira e tem apoiado os estados na adaptação à reforma tributária. Tem colocado marcadores orçamentários ambientais, incorporação de riscos climáticos. Bom, sua visão vai ser fundamental para compreendermos como aliar financiamento, política fiscal, justiça social na transição energética. Quais instrumentos financeiros têm funcionado melhor para alavancar esses investimentos no nível subnacional? E aí já aproveito para colocar quais são as lições regionais que o BID tem visto na América Latina e que a gente pode, de forma rápida, escalar. Obrigada. Obrigada, Radasha. Obrigada de novo ao FIB pelo convite de estar aqui. E nesse painel que nós julgamos super importante, fundamental para o desenvolvimento de nossa região, América Latina e Caribe. E eu queria trazer primeiro, antes de falar a sua pergunta, eu achei muito interessante ver o meu colega da OCDE e falou dos pontos, digamos, positivos de atração da necessidade de investimentos. E eu queria colocar que, além desses, tem, digamos, os custos associados a não enfrentamento das mudanças climáticas, né? Se a gente olhar o Brasil, se a gente um pouco o mapa do que está acontecendo no Brasil, nós temos que 80 milhões de brasileiros já foram afetados por algum evento climático entre 1981 e 2020. Nós temos que 93% dos municípios brasileiros foram afetados por desastres naturais nos últimos 10 anos. E 1.161 ocorrências de desastres naturais somente em 2023, que foi o ano de maior número já registrado. Se olharmos somente o Rio Grande do Sul, com o que aconteceu a catástrofe do ano passado, o BID, junto com a CEPAL e o Banco Mundial, nós fizemos um diagnóstico sobre os impactos econômicos do desastre do que aconteceu das enchentes do ano passado. Foram 90% dos municípios do estado foram afetados, com danos diretos estimados em 12% do PIB estadual. Então, a mudança climática, não somente por uma necessidade positiva de desejo, mas é uma necessidade fiscal também, porque isso gera riscos físicos, né? Se a gente pensar
na sustentabilidade fiscal, e eu vou ter uma visão aqui bem fiscal, pela minha origem. Pela sustentabilidade fiscal, você tem riscos muito fortes físicos que, por conta desses desastres, afetam toda a infraestrutura, tem uma perda econômica nas últimas décadas, já, se a gente pensar em termos regionais, de 1,7% do PIB, é uma perda bastante significativa. Isso tem impactado, especialmente os países de renda média e baixa, em 0,8% a 0,9% do PIB, por conta desses impactos físicos das mudanças climáticas. E tem também os riscos de transição. O deputado comentou já um pouco sobre isso. A mudança do própria tributação sobre combustível afeta as finanças dos governos. Hoje, eu sei que a gente vai ter uma mudança a partir já do ano que vem, mas ainda vai valer por muito tempo. O ICMS, boa parte do ICMS vem dos combustíveis e dos combustíveis fósseis. Então, uma transição para a economia verde vai gerar também um custo associado à perda de arrecadação, que os estados vão ter que buscar outras fontes de arrecadação. Isso não significa que não tem que fazer transição verde, muito pelo contrário. Tem que fazer a transição verde, mas tem que fazer uma transição verde também olhando o impacto dessa transição nas contas públicas, porque isso é quem financia, no futuro, a própria transição. Então, esses números foram só para dar um pouco esse painel do que precisa para o país e dizer que, assim, além de todos esses financiamentos da própria transição verde, o que a gente fala muito no banco é que o tema verde tem que ser incorporado nos próprios instrumentos de gestão fiscal. Então, por isso mesmo, até a Daça já falou um pouco, no nosso terceira etapa do Profisco, que é o nosso programa de financiamento, a modernização da gestão fiscal, que nessa terceira etapa vai incluir tanto o governo federal, estados e municípios, a gente colocou como um dos grandes diretrizes o enfrentamento às mudanças climáticas e que, de forma que os estados, municípios e o próprio governo federal incorporem nos seus instrumentos de gestão fiscal a temática verde. Isso pode acontecer tanto na parte de tributação, que é o foco principal aqui desse fórum, mas também nos outros instrumentos financeiros. Então, só falando rapidamente, na parte financeira, a gente tem estimulado que, para você realmente saber se você está caminhando para essa transição verde, você tem que saber se seu gasto está sendo efetivamente carreado para isso. Então, com o governo federal, nós apoiamos a elaboração da metodologia para fazer os marcadores orçamentários verdes, mas os verdes tanto no sentido positivo, de quanto aquilo melhora a transição climática, como também quanto a que determinados gastos aumentam a emissão de gás carbono. Porque os gastos têm para os dois lados. Então, você conhecendo não significa que não deixa de gastar, são gastos, às vezes, necessários, mas mensurar qual é o impacto, tanto positivo como negativo, é importante até para carrear suas próprias políticas públicas. Então, isso é uma forma de usar os instrumentos de gestão fiscal com esses critérios verdes incorporados, e é isso que nós temos também feito de forma bastante forte com o governo federal e com os estados, e gostaríamos também de avançar mais para municípios. E são várias as formas disso. Então, além disso, a gente tem apoiado a criação de instrumentos de marco fiscal de médio prazo, onde você inclui a questão do risco fiscal associado às mudanças climáticas. E agora, no ano passado, nós apoiamos o Tesouro Nacional, junto com uma consultoria britânica, de como fazer a mensuração desses riscos fiscais associados às mudanças climáticas, e isso vai robustecer o anexo de riscos fiscais do governo federal. E estamos levando isso também para os estados. Temos também trabalhado com o tema da gestão dos investimentos públicos, muito do que o meu colega do OCDE falou tem a ver com novos investimentos públicos, só que o Brasil, primeiro, não tem boa governança nem bons instrumentos de gestão de investimentos, em geral. Nós fazemos a seleção dos nossos investimentos muito mais baseado naquele projeto que já está pronto
ou numa decisão política, e não numa avaliação econômica ou de custo-benefício do investimento. Então, o Brasil não tem uma boa governança, como tem o Chile, como tem a Colômbia, como tem outros países da região, na gestão dos investimentos públicos. O que nós estamos incluindo é que, nessa gestão de investimento público, tem que se incluir também a critério de sustentabilidade da infraestrutura. Porque muito do que aconteceu no Rio Grande do Sul é porque a sua infraestrutura não foi construída com critérios sustentáveis e foi afetada, e se tivesse sido construído critérios sustentáveis, às vezes o custo da obra é maior, mas depois você não tem o custo do impacto de uma mudança climática. Como a gente diz sempre, não é que se vai acontecer um novo desastre, mas quando vai acontecer um novo desastre. Que isso já é líquido e certo, que vai continuar esses desastres ainda climáticos por muito tempo. Então, a infraestrutura tem que estar resiliente à questão climática para não ser depois o custo muito maior de recomposição. Também temos trabalhado muito com as regras fiscais, aí a Tereza, que é a grande especialista nisso, mas incluir nas regras fiscais o próprio componente de critérios fiscais climáticos, especialmente pelo lado dos riscos fiscais. Então, a previsão orçamentária de riscos fiscais dá muito maior um colchão para que, quando acontecer o risco, o desastre, não haja um desarranjo nas contas públicas, como isso é o que tem sido frequente. Então, a falta dessa previsibilidade nas regras tem levado muito a que os governos não se preparem para esses desastres que vão acontecer. Né? E, por outro lado, temos trabalhado também na questão da tributação verde. E aí eu passo assim, de forma geral, o que é que a gente está vendo que pode ser feito para financiar essa transição climática, né? Se pensar em termos de recursos públicos, nós temos, lógico, a parte tributária, e se olhar em nível subnacional, quais são as experiências? As próprias transferências intergovernamentais com critérios verdes, isso é algo que o Brasil já tem há muito tempo, desde o ICMS verde já vem a cota parte do ICMS que é repassada dos municípios já há muitos anos, desde 91, se eu não me engano, já tem esses critérios verdes, mas esses critérios não estavam associados nem ao Acordo de Paris, nem às outras metas. Ele era muito mais de empreendimentos de biotecnologias ou alguma coisa, mas não necessariamente as metas que nós usamos hoje para a questão climática. Então, precisaria revisar esses instrumentos de transferências intergovernamentais para colocar essas métricas e esses acordos mais atualizados. O tema do IPTU verde, nós temos já visto alguns municípios, como Salvador, como Feira de Santana, que estão premiando as propriedades que tenham energia solar ou qualquer outro critérios verdes de construção, e você ganha um incentivo no IPTU para fazer esse tipo de investimento, né? A taxa de gestão de uso do solo, de resíduos e de aterro, com a questão verde, então, incluir essas taxas de drenagem, a gente vê, no Brasil ainda não temos, mas na região a gente já tem taxas de drenagem. Na tributação sobre mobilidade urbana, a gente tem algumas coisas avançando. Nós temos o IPVA diferenciado para a questão da frota urbana de ônibus. São Paulo, por exemplo, está fazendo uma grande troca de frota de ônibus para ônibus sustentáveis elétricos. Bastante outros países. Aliás, é uma obrigação de legislação, né? Tem um prazo para que todos os municípios façam essa conversão de parte da frota para a parte verde, sustentável com energia elétrica. Brasília também tem isso. Mas também temos exemplos de outros países que têm começado a fazer tarifas de congestionamento, taxas de estacionamento para poder onerar mesmo e poder gerar menor poluição, menos carros nas ruas, e fazer um IPVA diferenciado para os veículos de baixa emissão. Brasília, especialmente, tem feito muito isso. Todos os Ubers de Brasília são, por exemplo, com energia elétrica, por conta do custo de IPVA muito mais baixo, né?
Já temos um caso que não está mais acontecendo, mas já tivemos uma experiência de São Paulo, o município de São Paulo, com o mercado de carbono, nos aterros, que eles fizeram 2 aterros com o uso de mercado de carbono. Agora nós temos uma legislação nacional que está em tramitação no Congresso, do mercado de carbono, ainda não foi aprovada, mas é um espaço que outros países já avançaram bastante em nível subnacional e que o Brasil ainda não conseguiu avançar da mesma forma, até esperando a regulação agora que está no Congresso Nacional. E temos outros instrumentos mais típicos urbanos, que são, por exemplo, as capturas de mais-valia, que os municípios, Cialdini tem muita experiência nisso, muitos municípios que usavam não com critérios verdes, mas que também podem ser incluídos os critérios verdes nesses instrumentos de captura de mais-valia por parte dos municípios e as contribuições de melhoria, que também nós não usamos muito com temas verdes, mas que podemos também incluir critérios verdes. Já existem experiências nos outros países. Do Brasil, eu não me lembro de ter experiência de contribuição de melhoria associado aos critérios verdes. Então, a gente vê que tem assim, uma grande experiência que pode ser pensada. E aí eu vou a outro tema, além da tributação, tem a questão dos benefícios, né? A gente vê, por um lado, a gente pensando em concessão de benefícios para a questão verde, já foi falado aqui, mas a gente não tem feito uma revisão dos benefícios que geram maior emissão de carbono. Então, o Estado do Pará, por exemplo, quando ele faz seus critérios de concessão de benefícios, antes ele não colocava um critério de impacto climático. Hoje, até por conta de um apoio nosso, um programa que nós temos com o Pará, que é o Pará Descarboniza Pará, que tem uma meta de até 2030 emissão zero de gás carbônico, né, de emissão líquida zero. Nesse programa, nós conseguimos aperfeiçoar a metodologia de concessão de benefícios no Estado do Pará para que também seja incluído o critério de impacto climático, tanto positivo como negativo, para poder você fazer realmente um bom uso desses instrumentos de gestão fiscal. O orçamento, que eu já falei, dos marcadores orçamentários, a gente acha isso extremamente importante. E, no Brasil, mais em nível nacional, mas hoje nós escutamos Marcelo Santi falando já em nível subnacional com o Espírito Santo, os fundos climáticos. Você tem os fundos soberanos, no caso dos estados, os fundos soberanos que pode, parte dele, você comentou isso, né, já ir para a questão dos critérios verdes. Isso ainda não é uma prática no Brasil. Hoje eu escutei, fiquei feliz de escutar o Espírito Santo falar isso. O Espírito Santo já é um inovador na questão dos fundos, de um bom uso dos fundos. Fundos nós temos vários, mas de um bom uso dos fundos. E temos também agora que pode associar o Fundo de Desenvolvimento Regional com as questões verdes e isso ser algo importante. Para o Brasil, o que a gente tem realmente mais forte é o Fundo Clima de governo federal, que ainda assim ele precisa tem muita dificuldade de atrair capital externo pelo risco que o país coloca de tratação de capital externo. Nós agora aprovamos uma operação de crédito bastante significativa com o governo federal, onde nós vamos aportar recursos contra a apresentação de políticas que facilitem a atração de capital externo com a redução do risco. Então, nós fizemos um apoio bastante forte e vai ser o risco catalítico exatamente para poder o governo federal assumir uma parte e poder fazer essa atração somente no tema cambial. Rapidamente, que eu sei que a Dasha já está aqui olhando do meu lado, nós temos todos os instrumentos de mercado de capital, que eu acho que também tem muita experiência. Esse é um outro tema que o Brasil precisa desenvolver. A Tereza vem assim, já há anos e anos reforçando esse tema dos governos subnacionais poderem usar melhor esses instrumentos de mercado de capital, como os títulos verdes, que nós temos só em nível soberano no Brasil, o mercado de carbono, que eu já falei, e, claro, tem os financiamentos multilaterais. Algo que a gente tem muito orgulho de dizer, que todos os projetos hoje do banco, hoje já faz alguns anos, em todos os projetos, sejam da área fiscal, sejam da área de infraestrutura, em todos eles nós temos que fazer um cálculo da estimativa de contribuição ao financiamento climático para ter uma aprovação pela diretoria do banco. Então, para cada projeto, nós sabemos 20%, tem uma meta, a meta
da minha área é 20%, mas tem áreas que é mais alta. Então, se tiver abaixo, na média dos projetos, a gente tem que apresentar uma contribuição mínima, média de 20% de financiamento climático para poder ter aprovação pela diretoria do banco. Então, acho que isso contribui a sensibilizar, mais do que tudo, a sensibilizar os governos para compreender que todo o empréstimo que ele vai tomar, ele tem que ter essa preocupação, mesmo que o empréstimo não seja voltado especificamente para o tema climático, mesmo para empréstimo fazer uma escola, quanto daquilo eu posso transformar as minhas compras para que venham verde e eu possa fazer essa contribuição ao financiamento climático. Então, o que eu queria terminar com isso é dizer, contribuir para a transição climática não é somente com recursos específicos direcionados à transição climática. Existem várias outras formas que você pode usar com todos os outros recursos que cada um com seu percentual vai contribuindo para essa transição climática. E, quando a gente pensa nisso, a gente só pensa nos específicos e que a gente pode usar outros instrumentos para poder fazer essa composição. Obrigada. Obrigada, doutora Cristina. Sempre bom a gente pensar nesses instrumentos e fortalecer ainda mais o seu trabalho, referenciar junto ao BID, trazendo aí possibilidade de inovação e de financiamento para essas políticas que são tão importantes na redução de desigualdades, proteção ao meio ambiente, inclusive para as próximas gerações. Bom, falando sobre financiamento, falando sobre tributação, sobre receita, a gente precisa também pensar na avaliação, né? Porque é o que a gente tem pensado durante esse fórum também. E aí, no campo do controle externo, a gente tem a alegria de receber Edilberto Pontes de Lima, que é o vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, do Tribunal de Contas, presidente do Instituto Rui Barbosa, que traz a perspectiva dos tribunais de conta. Sua fala vai nos permitir discutir quais os critérios de avaliação podem ser usados para verificar se os tributos ambientais, né, ou se essa construção vai gerar resultado efetivo para prevenir riscos, inclusive de fraude, má aplicação desses fundos, desses benefícios fiscais, enfim, desse conjunto de regulações fiscais com finalidade ecológica. Obrigado, Radasha. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Cumprimento especial a todos aqui da mesa, a Cristina, a professora Denise, todos os demais, o deputado que falou agora há pouco, e todos. Também ao presidente da Trecom, meu querido amigo Edilson, Luiz Guaraná, presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Contas. Então, gente, eu estou vindo agora de Luanda, cheguei hoje de Luanda, em Angola. Era um encontro dos tribunais de contas de língua portuguesa. E a discussão, o tema central desse encontro era exatamente os tribunais de contas e a questão ambiental. O que os tribunais de contas estão fazendo, qual a preocupação que eles estão tendo com as questões ambientais. Então, desde o Tribunal de Contas de Portugal, que apresentou aqui várias auditorias que têm sido feitas nesse campo, o Tribunal de Contas do Brasil, que hoje lidera a Intosai, que é a entidade internacional dos tribunais de contas, apresentou tanto o Climate Scanner quanto o painel Clima Brasil, que eles têm feito e têm estimulado os tribunais de contas dos estados a desenvolverem também, e dos municípios. Enfim, o de Angola, que era o nosso anfitrião, apresentou também. A gente vê que esse tema entrou realmente na agenda dos órgãos de controle externo brasileiros e internacionais, né? Isso também está na agenda dos órgãos de controle externo no mundo inteiro. E, especificamente, nesse campo de controle ambiental, de uma forma geral, os tribunais fazem auditorias, fazem inspeções, né? Isso começou, acho que o primeiro Tribunal de Contas do Brasil que fez uma auditoria ambiental, bem antes do TCU ainda, foi o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que fez um trabalho muito interessante na área de resíduos sólidos e tem feito um trabalho muito consistente e tem ajudado muito nesse campo. Agora, especificamente sobre a questão tributária, essa transição energética, né, para o estímulo aos combustíveis não fósseis, enfim, ao estímulo à transição energética, à transição ambiental, essa é uma preocupação que a gente tem muito grande. Porque a gente sabe que isso vai ser feito, ali o Cialdini também, meu querido amigo, lá do Ceará, secretário do Planejamento, a gente sabe, Cialdini, que uma das dificuldades que a gente tem muito grande na área do controle, que há uma opacidade muito grande, é muito pouco transparente, por mais que se tente, é uma luta conseguir avançar nesse campo, essa área de incentivos. Não é?
Incentivos é uma área difícil. É difícil para o Tribunal de Contas. A gente, no Tribunal de Contas do Ceará, por exemplo, avançou bastante, mas tem sempre dificuldade, porque há competição, é uma briga grande. Né? A própria reforma tributária foi um tema central para justificar até o modelo que se adotou no Brasil do IBS e do CBS. Pois bem, quando a gente pensa, professor Denise, na tributação, na transição energética, basicamente o que a gente está pensando é alguma coisa de incentivo. Não é? Você ter algum tipo de... alguma coisa... Eu já me considero, Cialdini, um velho professor de economia de setor público. Né? Há 30 anos estou nesse negócio. Então, nas primeiras coisas que a gente dá aula, quando fala de tributação e de questão ambiental, é do imposto de PIGU. Né? Que, basicamente, a ideia central continua sendo... Né, são impostos piguvianos, né? Imposto de PIGU, que se tem uma externalidade negativa, é um caso clássico, alguém está poluindo o rio, e aí você vai tributar o rio, vai tributar, aliás, o produtor, porque ele tem um custo privado dele muito baixo, mas o custo social é altíssimo. Então, você vai tributar exatamente para trazer o custo social, o custo privado dele, se igualar ao custo social. Essa é a ideia básica, que é basicamente a ideia de hoje, a ideia que está se desenvolvendo nesse campo. Mas como controlar isso, professora Denise? Como fazer isso bem? Como ser mais um mecanismo, Guaraná, de opacidade, em que o governo dá incentivos fiscais para que haja transição energética, beneficiando certos setores que vão trazer, que contribuir com a transição energética, com a transição ambiental, e, ao mesmo tempo, ter transparência disso, ter boa governança disso, não estimular o greenwashing, né, que é muito comum. O sujeito aparentemente está sendo ambiental, e ele recebe um incentivo do governo para aquilo, mas, na verdade, a prática dele, em grande parte, não é ambiental, é só receber um incentivo específico. Então, avaliar isso é uma área que a gente está muito forte nos tribunais de contas, que a gente chama de área de avaliação de políticas públicas. Como é que a gente avalia essa política pública? Especificamente nesse caso. Né? Como é que se avalia a política pública de incentivos fiscais? Como é que a gente faz isso bem para evitar que haja só greenwashing, que haja... Hoje, o que o deputado estava falando, acho que é muito importante o ponto que o deputado estava falando. Olha, essa tributação ambiental, na verdade, vai desfavorecer os já desfavorecidos. Você bota exigências ambientais muito altas e estados que estão atrasados em relação à renda per capita do resto do Brasil vão ficar mais desfavorecidos ainda. Não é? Ou então, aquele exemplo que você falou do 80-20 é fantástico. Né? Quer dizer, você dá um incentivo que é um incentivo negativo. Né? A gente aprende também em economia que os agentes reagem a incentivos. Se você dá um incentivo negativo, olha a reação. Né? Na prática, você está vendo a reação negativa. Então, acho que o grande papel, em resumo, dos tribunais de contas nesse campo é a avaliação. Exigir transparência, exigir boa governança, exigir avaliação custos-benefícios, custo-efetividade, se tem equidade, se não estão prejudicando a economia. Esse é o nosso papel. A gente está muito forte em várias áreas de avaliação de políticas públicas, e essa é uma área fronteira, não é, Edilson? Certamente a gente está, nos próximos anos, vamos nos dedicar com muito mais afinco ainda. Mas, certamente a mensagem que eu quero passar é isso. Esse assunto está, sim, na nossa agenda, a agenda dos tribunais de contas brasileiros e internacionais, como eu acabei de falar aqui há pouco. Obrigado, gente. Obrigada. Que alegria a gente poder ouvir, né, essas várias contribuições. E aí eu tenho o prazer de receber o doutor Gustavo Vettorato, que, para além de advogado tributarista, doutorando, faz parte do nosso grupo de pesquisa, Tributação 4.0. Então, a missão dele aqui também, inclusive, é representar o nosso grupo de pesquisa nas discussões desse painel. E eu queria perguntar para o doutor Gustavo, dentro dessa visão jurídica, se a Lei Complementar 214, com a substituição, né, de ICMS, PIS, COFINS, IPI pelo IBS-CBS, afeta instrumentos econômicos de defesa ambiental. Eu vou, inclusive, por um segundo, fazer uma posição junto com a doutora Cristina, porque na Constituição a gente preservou a distribuição para os estados relacionado ao critério ambiental. E a gente pode trabalhar isso, um estudo para garantir que esses critérios, porque antes, como cada estado definia, porque era questão do ICMS, cada estado definia de um jeito. Agora que está dentro de uma gestão nacional, a gente consegue trabalhar isso. Então, já está aqui, professora Denise, uma incumbência para nós
junto com a Cristina, pensarmos esses instrumentos. Gustavo. Desafio. Radassa. Muito obrigado, doutora Radassa. Primeiro, agradeço o convite em nome da Radassa, do professor Fuch, do professor José Roberto, do professor Celso, ao FIB em si. Com a Lei Complementar 214, no momento em que ela estava sendo gestada e que veio a reforma tributária, veio a emenda 132, o princípio tributário de defesa ambiental ele saiu do seu, não silêncio, mas sua de ser implícito e grita. Ele aparece como um princípio fundamental do direito tributário brasileiro. E, por incrível que pareça, ele vem em uma onda, principalmente a partir de 90, após a Rio 92, que nós saímos um pouco da situação dos tributos piuvianos. A gente começa a trabalhar a ideia de valorização do bem ambiental, dos serviços ecossistêmicos. E isso é incorporado, começa a ser incorporado nas legislações municipais, estaduais, como o pagamento por serviços ambientais, que depois foi regulado em 2021. Nós temos os créditos de carbono, que já vinham e que, ano passado, tiveram uma consolidação no mercado regional, para o mercado regulado. Temos ainda, como instrumentos de financiamento, a cédula do produtor rural verde, e que ainda falta uma regulamentação, porque a legislação fala em negociação. E aí que nós temos várias interpretações que a Receita tem colocado uma possibilidade de uma tributação naquilo que não era para ser tributado. Por uma questão de interpretação literal dos benefícios fiscais. E surge um novo mundo. O reconhecimento daquilo que era COAS, lá em 60 eu já tinha falado. Os bens naturais têm valor. Podem ser apropriados para fins de sua preservação, saindo do mandato controle. Ou melhor, como a OCDE pede, recomenda, eu tenho que trabalhar em conjunto. Sistema de mandato controle, de fiscalização, ou até mesmo de tributos ambientais, como o imposto seletivo, que nós incluímos, funcionam, são necessários, são, só que eu também tenho que incentivar o sistema, não paralelo, mas o sistema econômico, que ele faça parte, não dependendo só do Estado, porque o Estado tem limitação de fiscalização. E todos esses instrumentos contêm, principalmente, benefícios fiscais. Principalmente PIS e COFINS. Todos eles são colocados como isentos de PIS e COFINS. Com a reforma tributária, principalmente com a substituição do CBS, a reforma tributária acabou não observando para eles. Tipo assim, vamos fazer a reforma tributária na lei complementar 214, não consegui localizar ainda nas novas redações do PLP, e, tipo, um dos principais fundamentos, um dos principais benefícios de estímulo acabou sendo prejudicado. Alguns deles, a gente pode falar na cédula, no mercado de carbono, aqui no Brasil, regulado, porque, primeiro, que ele não é financeiro, né, não é um ativo financeiro, é um mobiliário intangível. Teremos discussão, teremos contencioso a respeito disso. Também, um dos instrumentos mais belos, que é ele atinge o pequeno humano, o pequeno produtor, o ribeirinho, pagamentos por serviços ambientais, ou seja, tem custo manter os serviços ecológicos, ecossistêmicos. Existe esse custo. E, com isso, acabou sendo o quê? Ele acabou sofrendo com a reforma tributária, perdendo um dos seus pontos de interesse, que é esse favorecimento. E não se consegue entender direito se isso aí foi uma omissão efetiva, pretendida, ou se foi simplesmente, no afã da reforma tributária, acabou sendo deixado de lado. E é algo que tem que ser resgatado agora. É um momento de resgate.
porque são instrumentos. Nós demoramos 10 anos para chegar nesse ponto de termos vários instrumentos regulados. Alguns são simples. Pagamento de serviços ambientais, na parte dos contratos entre privados, falta a regulamentação do Cadastro Nacional de contratos de pagamento por serviços ambientais. É uma questão simples, para que tenha o benefício fiscal. Outro exemplo, uma melhor regulamentação dos créditos de carbono. São questões simples que estão faltando e que já colaborariam e dariam um tratamento tributário adequado. Então, essa é uma preocupação que veio com a reforma tributária. Nós tivemos o princípio princípio tributário da defesa do meio ambiente gritando, mas reduzimos os instrumentos que trariam a efetividade dele, na parte, uma relação mais próxima do contribuinte. E é essa a preocupação que eu trago aqui para também não me delongar mais. Muito obrigado, Radassa. Excelente. E ele já faz um gancho para a professora Denise, que com alegria a gente conta com a presença dela. Professora Denise, seja muito bem-vinda. É uma referência no estudo do direito tributário, sua trajetória de mais de 2 décadas, sua contribuição não só às normas, mas também à academia, inclusive no último 26º G7, que foi realizado em Porto Alegre, parabéns, inclusive, pelo evento, reforçam a ideia que a tributação deve ser repensada como resposta à emergência climática, sobretudo após a emenda constitucional número 132, reforma tributária. Olhando para essa visão acadêmica, quais são, em sua opinião, as principais oportunidades e barreiras para a implementação desse sistema de tributação que olha para o sistema verde, um sistema verde de impostos mais eficaz? E como que a gente pensa esses princípios? Professora Denise. Obrigada, professora Radassa. Um prazer enorme estar aqui. Agradeço aos organizadores do FIB por essa mesa espetacular. Como eu gosto de ver isso, eu estou há 20 anos, como falou a professora Radassa, com um grupo de tributação ambiental e sei o que era, 20 anos atrás, falar em tributação ambiental. Os tributaristas não gostavam, achavam que eu estava inventando coisas, os ambientalistas me chamavam como se eu entendesse de meio ambiente, e eu sempre tinha que repetir, eu sou tributarista, eu entendo de tributos. E aí o que a gente aprende, o que a academia começa a reaprender? O deputado falou, o que um arquiteto constrangido estaria falando aqui? Deputado, saiba que a primeira lição da tributação ambiental é a interdisciplinariedade. Tivemos que sair da nossa zona de conforto e chamar os arquitetos, quando falamos em cidades sustentáveis, os biólogos, quando falamos em perda de biodiversidade, os economistas, para nos ensinar PIGU, doutor Edilberto, e aqui o doutor Cialdini, que foi um dos primeiros economistas a estar lá no grupo de tributação ambiental. E, inclusive, eu quero fazer uma referência, quando foi mencionado o IPTU verde, o doutor Cialdini era secretário de Finanças, e, quando foi chamado como pesquisador, doutor em economia, mas também por ser secretário de Finanças, e o que é difícil, o que tem que ser feito? O Estado entender a sua importância, e ele entendeu na época e lançou em Fortaleza o IPTU verde, foi um dos primeiros casos que tivemos, porque ali estudávamos a questão dos resíduos sólidos. E onde chegamos hoje? Qual é o papel da academia nessa transformação? E qual é o grande desafio e a oportunidade? Primeiro, dizer aqui a todos esses órgãos a importância da OCDE, um dos primeiros documentos divulgados no Brasil de suma importância, a transição, o relatório Transição da Economia Marrom para a Economia Verde. Em 2015 foi de suma importância, o BID. Usufruam da academia, somos todos pesquisadores independentes, imparciais, e por isso que é tão importante ali rever os conceitos. O grande desafio, rever os conceitos de direito tributário e direito financeiro. O que acontece? O senhor falou muito bem, a proteção ambiental entra de repente, e de repente mesmo. 2023 estávamos lá no Congresso, na discussão da emenda 132, e eu me lembro que a professora Radassa dizia, olhe para a câmera e diga a única frase, e eu dizia, a Constituição nascerá velha se não incluir o critério de sustentabilidade. Até maio de 2023 não tinha uma referência à proteção ambiental, a PEC 45 falava nada, a PEC 101 nada, não tinha absolutamente nada. E aí o que a gente vê depois com a emenda 132 aprovada? O artigo 145, parágrafo 3º,
que inclui a proteção ambiental, e aí eu relembro aqui que a Lei Complementar 214 tem uma única referência à inclusão da proteção ambiental quando fala do Simples Nacional. Parece que os nossos legisladores, deputado, precisamos ficar atentos a isso. Esse princípio se refere a todo o sistema tributário nacional, é importante lembrar isso. Não é só o imposto seletivo, mas todo o sistema tributário nacional. E qual é a importância agora, o nosso desafio? Trazer respostas novas e arrumar a casa. Pelo que escutamos aqui, estamos percebendo os problemas. E esses problemas decorrem porque, como esse princípio da proteção ambiental não estava ali, o que ocorre? Continuamos querendo utilizar conceitos de 1966, do CTN, 1988, da Constituição, e o que eu mais tenho dito, as respostas aos problemas contemporâneos não estão no Código Tributário Nacional e nem na Constituição, e nem na legislação. Trago só um exemplo, o doutor Edilberto, que cuida de controle, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 do ano 2000. Como vamos falar em incentivo se o artigo 14 fala que a cada incentivo tem que haver uma comprovação da compensação no exercício e nos dois seguintes? As questões ambientais, os danos ambientais são de longo prazo, as implementações longo prazo. Como um gestor municipal, estadual e mesmo federal poderá trazer um incentivo e tendo que comprovar a compensação em 1, 2 ou 3 anos? Isso é inviável. E continuamos tendo que ver, esses conceitos precisam ser revistos, problemas não só esses de incentivos, aí nós temos lá o 43, que fala em desenvolvimento. Como vamos arrumar esses conceitos? Por exemplo, seguimos com dogmas do direito tributário, e aqui trago a avaliação quinquenal, outro grande desafio para os tribunais de contas, que será a avaliação do imposto seletivo, de competência dos tribunais de contas, o que vai ser uma dificuldade. Como saber se aquele imposto seletivo voltado à proteção ambiental, exemplo, extração de minerais, teve efetividade? E qual é o prazo que foi utilizado ali? E insisti nisso no Congresso e dizia, avaliação quinquenal, esse número cabalístico do direito tributário, 5 anos, e isso era lá em 66, prescrição e decadência. E a gente continua repetindo isso numa Constituição alterada muito recentemente, e trazer avaliação quinquenal 5 anos para questões climáticas. Eu faço só um exercício. Voltem 5 anos, o que aconteceu nos últimos 5 anos, e pensem agora ficar analisando alguma questão da Covid-19 do ano 2020. 5 anos em matéria ambiental é uma eternidade e significa o caos ou a inexistência de um município inteiro ou de um estado inteiro, como Porto Alegre. Então, qual é a importância? Aí da academia, o grande desafio. Revermos todos esses conceitos, reorganizar o direito tributário com a inclusão do critério ambiental, abrir a mente para ver que isso não está... Alguns dogmas não podem mais ser repetidos, por exemplo, a tributação na exportação, o clamor que se fala em relação à incidência do seletivo na exportação de minerais. Aquilo é uma outra discussão gigante, eu vou falar muito rapidamente, vem ali da década de 70, mas no momento eu estou falando em outra situação, de incidir um tributo na extração de minerais, que, se isso não acontecer, se, porventura, o seletivo for considerado uma espécie de carbon tax, será o melhor dos mundos, e será por conta desse seletivo. Se não, vejam o que acontecerá. Pagaremos tributos para a União Europeia por conta do CBAM, que começa em 2026. Então, essa reorganização da casa, da matéria, do direito tributário, e agora direito tributário ambiental, é fundamental. Tirar esses dogmas que estavam ali, que eram reais, eram consistentes para aquela realidade. A realidade é outra agora. Temos uma velocidade que meio que atrapalha o nosso mundo confortável de tempo e espaço. Cuidávamos de uma legislação local, estadual ou nacional, e agora falamos de uma legislação adequada a critérios internacionais, e isso já mexe o nosso conforto, e um tempo que não era o nosso do direito. Como eu repito, tudo em tributário 5 anos. Prescrição em decadência na era da tecnologia, 5 anos, é uma piada. No ano 2025, imaginem nessas questões. Então, esse é o maior desafio. Mas aí eu trago também oportunidades, que também não é só isso. A gente reorganiza, e quando eu falo isso, o que o empresário quer escutar?
tem duas grandes dificuldades. O que o gestor quer escutar? Como consigo arrecadar mais? Não posso perder receita, e é correto. O que o empresário quer? Preciso de lucro. Não posso simplesmente aplicar tudo isso sem lucro. E a legislação, e o cidadão quer o quê? Pagar menos tributos e ter mais conforto social. Esse é o melhor dos mundos. O que temos para oferecer? Uma legislação que vai se adequando. Exemplo, uma legislação importantíssima que é o Plano de Aceleração da Transição Energética, a Lei 15.103, de 2025. Lá está incluído expressamente, e isso se deve, inclusive, à iniciativa da Procuradoria da Fazenda Nacional, que tem o orgulho de ter estado ali por 32 anos, e o que tínhamos ali? A transação em matéria tributária terá critérios diferenciados para as empresas que apresentem projetos de desenvolvimento sustentável. Então, eu já ofereço algo para o empresário que estimula a monetizar, que esse é o grande desafio, monetizar a não poluição, como também vamos ter que aprender a monetizar a poluição e pagar por isso. Então, essas legislações que falam expressamente nessas questões, legislações que, por outro lado, têm um grande desafio de que é proteger os direitos humanos. Como é que nós temos o Norte e o Nordeste, os dois maiores produtores, por exemplo, o Nordeste, de energia solar e eólica, e a pobreza continua a mesma, alguma coisa está errada. E agora temos que trabalhar essa transição em prol do cidadão, porque aqui, quando falamos em tributação ambiental, o princípio da capacidade contributiva é afastado, porque, tecnicamente, não é possível vincular a capacidade contributiva à extrafiscalidade. Mas isso não quer dizer que nós vamos descuidar do cidadão. Outras medidas virão. Chama-se o Estado, e Estado esse que vai ter que aprender a utilizar políticas públicas para proteger esse cidadão, que vai pagar mais por questões ambientais, que vai ter seu carro usado, por exemplo, IPVA sobre veículos antigos, que é alíquota zero, isso não pode mais coexistir, e o Estado vai ter que trazer novas medidas para poder compatibilizar com essa questão da capacidade contributiva. Então, a chamada aos direitos humanos é fundamental para que tudo isso funcione de uma forma coerente. Nossa, eu acho que eu consegui falar em 7 minutos, mas são tantas as ideias, o que eu posso dizer é que eu fico à disposição. O Brasil, agora, nós estamos, o que a professora Radassa mencionou, recebemos, semana passada, o Congresso Mundial de Tributação Ambiental, e isso vai mostrando a diferença do tratamento dessa questão, que faz parte da nossa própria sobrevivência, nessa reorganização conceitual nessa área tão difícil que é o direito tributário. Deixo à disposição também o Instituto Latino-Americano de Tributação Ambiental, que a professora Radassa também faz parte, como conselheira do Distrito Federal, para que possamos falar e mostrar possibilidades de revisão dessa legislação de acordo com o critério ambiental. Muito obrigada. Bom, deixo meu profundo agradecimento aos palestrantes e a todos que nos acompanham nesse diálogo que demonstra desafios em suas diferentes perspectivas, mas, além disso, a gente entende que podemos levar insights preciosos, né? A gente precisa gerar incentivos corretos, reduzir desigualdades, não só para essa, mas para as próximas gerações. É uma forma de garantir o futuro, em uma oportunidade de entender como a tributação é também um instrumento estratégico para a transição ambiental. Muito obrigada a todos.